Esse é um cápsula e nós vamos falar agora sobre uma notícia que nos traz aqui o Anselmo Góes do Globo, né? O Anselmo Góes, vocês sabem, é uma figura importante aí no jornalismo brasileiro, e ele diz o seguinte, olha só. Menções ao tarifaço de 50% dos Estados Unidos contra o Brasil caem 91% nas redes sociais, segundo aponta a FGV. O que isso quer dizer? Que o povo já esqueceu da porcaria do tarifaço. Ninguém está mais preocupado com isso. Olha o que eu falei para vocês. Vai chegar 2026, ninguém vai nem lembrar desse troço. O que aconteceu no Canadá, lembra? Eu falei, o efeito Canadá. Por que no Canadá foi importante? Porque o Trump colocou as tarifas no Canadá e a eleição foi logo em seguida. Então estava na cabeça de todo mundo esse negócio de tarifa e coisa e tal. Aqui, meu amigo, agora, um mês depois, a tarifa começou a funcionar agora, tá? O mês do anúncio da tarifa. A tarifa começou a funcionar agora. Já não tem ninguém falando sobre o assunto. Isso é uma má notícia para o Lula, porque significa que quando chegar nas eleições de 2026, alguém lembrar de falar, mas a tarifa que o Bolsonaro fez a tarifa, não sei o que lá, ninguém vai nem saber o que está falando. Por outro lado, a economia está uma merda, porque a economia está uma merda hoje e vai piorar por conta das tarifas. A economia está uma merda em 2026, as pessoas vão saber. A culpa é do Lula. O Lula que é o presidente, é lógico que a culpa é dele, não é? A notícia foi sugerida por Casar-me-ei com a filha bonita do Peter, Reforma Não e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, menções ao tarifaço do Trump de 50%, o Brasil cai em 91%. Então, quando o Trump anunciou o tarifaço, e daí que você viu que o Trump fez isso nesse momento, né? Ele fez exatamente pensando nisso. Lá no Canadá você teve esse efeito, por quê? Porque a eleição foi logo em seguida. Aqui no Brasil, a eleição é só ano que vem, então ninguém vai lembrar disso ano que vem, né? Aqui, ó, a direita fez questão de focar em assuntos como a prisão do Bolsonaro e críticas ao STF. É muito engraçado isso, né? Porque eles já estão declarando, já estão assumindo que é a direita quem pauta as notícias no Brasil. E é verdade, na verdade é essa. Mas somos a maioria, embora eles insistam, né? Embora o Globo, a Folha de São Paulo insistam em tentar pautar alguma coisa do Brasil, de fato, o que pauta o Brasil é a internet. Sou eu, é o Gustavo Gaia, é o Kim Painha, é o pessoal da direita que pauta esse país. Houve época em que o Globo, Folha de São Paulo, Estadão é que pautavam o país, não é mais. O próprio Globo reconhece aqui, ó, direita fez questão de focar em assuntos independentes. Não fala de tarifaço do Trump, tá vendo? É a gente que pauta o assunto. Nessa guerra política e econômica desencadeada pelos Estados Unidos, não, desencadeada pelos Estados Unidos, coisa nenhuma, desencadeada pela isentosfera aqui do Brasil, que resolveu por algum motivo que eu não consigo entender até hoje o que deu esse problema. E eu achava que o pessoal da Faria Lima eram pessoas inteligentes, porque, né, para pra pensar, o cara juntar uma grana para investir, né, o Dória, pensa o Dória, por exemplo. O Dória é o cara que conseguiu reunir um patrimônio considerável. A minha visão, até pouco tempo atrás, é que o Dória era um cara inteligente, porque, né, ele conseguiu fazer isso. Mas fica o Dória, fica o pessoal da Faria Lima fazendo o L lá. Não, porque vamos eleger o Lula para voltar com o PSDB, voltar o PMDB, não sei o que lá. Esse pessoal, sei lá, cara, eu acho que realmente o problema deles é que, sei lá, caiu do berço, quando era criança, bateu com a cabeça no chão e ficou com um retardo. Só pode ser isso, não é uma coisa normal esse tipo de coisa. Esse tipo de retardo mental não é normal, cara, não é um problema meramente genético, não. O cara realmente caiu com a cabeça no chão e se ferrou todo, né? Ficou com um problema, né? Só pode ser isso. Armínio Fraga, Henrique Meirelles, dessa turma, que até pouco tempo atrás o pessoal chamava de não, porque é elite da economia brasileira. Caraca, cambada de retardado mental. Maluco, doido, tinha que internar esse povo. Armínio Fraga e Henrique Meirelles tinha que ser botado numa camisa de força e internado para não prejudicar mais o Brasil. O Dória acho que é uma cadeia, na verdade. Mas enfim, aqui, ó, nessa guerra política e econômica desencadeada pelo Dória, pela esquerda, o Trump, para salvar a pele de Jair Bolsonaro, não salvar a pele não, para fazer justiça no Brasil. Por quê? Porque, de fato, o que está acontecendo no Brasil é uma perseguição contra Bolsonaro, né? Aqui, ó, o tarifaço de 50% perdeu um pouco do interesse da opinião. Um pouco. 91%, um pouquinho, são uns
Então, eu conheci, eu conheci. Eu acho que o Anselmo Góes também caiu do berço quando era pequeno e caiu com a cabeça no chão. 90, até um pouquinho de ponto, 91% só. Não, você sabe que cai 100% é que chegou a zero, né? Então 91% é quase chegou a zero, né? Aqui. Pelo menos o que revela um levantamento da FGV, pois acredite, houve uma redução de 91% no volume de menções das redes sociais do tarifaço americano em comparação com um mês atrás, quando ele foi anunciado. E detalhe, o tarifaço entrou em vigor agora. E aí que eu falo para vocês, esse é o grande problema do Lula. O Lula estava achando que ia ter um efeito Canadá, que ia chegar em 2020. Agora pronto, agora porra, o Trump bateu em mim, agora eu me reelejo em 2026. E eu avisei que era uma coisa muito diferente. Tem vários aspectos aí de diferença. Primeira coisa, a distância, né? Lá foi o anúncio do tarifaço do Trump, a eleição no mês seguinte. Aqui no Brasil, a eleição um ano depois. Um ano depois, meu amigo, o pessoal não tá nem lembrando dessa porcaria de tarifaço, de nada, né? Outra coisa, o Partido Liberal lá no Canadá, que é o PT deles lá, ele mudou a liderança, né? Então, assim, o Trudeau, que é o filho bastardo do Fidel Castro, que era o primeiro-ministro do Canadá, renunciou, saiu fora. Entrou o Carney, que, diga-se de passagem, é um cara muito mais à direita. Aí é nem esquerdista, tá? É como se aqui no Brasil saísse o Lula e assumisse o Alckmin, tá? Foi o que aconteceu lá no Canadá, tá? Saiu o cara que era extrema esquerda e entrou um cara que era centro-esquerda, que é o Carney, né? Embora ele seja de esquerda, ele é um cara de mercado, ele já trabalhou em vários bancos, enfim, ele tem essa pegada. E a primeira coisa que ele fez lá, ele acabou para toda a lei ambiental que o Trudeau tinha falado, sabe aquela lei, aquelas baboseiras toda ambiental do Trudeau, ele acabou com aquela porra toda, né? Para você ver que realmente não é de extrema esquerda, ele é mais chegado à direita, né? Então, teve essa segunda mudança em relação lá. Além disso, tem um terceiro aspecto que eu acho muito importante. Lá no Canadá, o pessoal se sentiu traído. Por quê? Porque o Canadá não fez nada de errado. Você pode não gostar do Trudeau. Eu não gosto do Trudeau. Ninguém gostava do Trudeau na direita canadense. Mas a verdade é que o Trudeau não fez nada que fosse abertamente errado, criticado pelo Trump, né? Aqui no Brasil teve isso. Aqui no Brasil a gente tem um judiciário que está tentando condenar um ex-presidente da República à cadeia com base em bolota, com base em nada, com base em tortura a pessoa sem nenhuma lógica, né? Ou seja, pegar uma ficção científica feita pela Polícia Federal, não tiveram nenhuma prova de nada e querem condenar o cara por golpe do mesmo jeito. Aqui no Brasil existe um motivo real para a punição americana. Então são as três grandes diferenças que você tem entre o Canadá e os Estados Unidos. Mas aí, esse aqui mostra que aquilo que eu falei para vocês, do fato da distância das eleições faz uma diferença danada, né? Nenhuma liderança ligada a Jair Bolsonaro ou à direita fez manifestações a respeito do tarifaço. O foco foi tratar a prisão domiciliar imposta ao ex-presidente. Ou seja, nisso daí também é verdade, o Alexandre de Moraes ajudou, né? Se você parar para pensar, porque se não tivéssemos a prisão do Bolsonaro, é possível que o assunto de discussão ainda fosse a tarifa do Trump, né? Como teve ali Magnitsky no Alexandre de Moraes, o homicídio, o Alexandre de Moraes decidiu prender o Bolsonaro, porque está desesperado, já expliquei em outros vídeos, ele quer levar a galera do STF com ele. Então, no final das contas, esse foi o ponto, né? Acabou fraquejando e fazendo uma merda. Os protestos da oposição na Câmara dos Deputados e as críticas à atuação do STF. Ou seja, no final das contas, ninguém falou de tarifaço. É lógico, por que não? Porque o responsável é o Lula. O próprio Lula não quis fazer nenhuma negociação com os Estados Unidos, então por que a oposição trataria disso, né? E é aquilo que eu falo para vocês. Pode parecer uma coisa besta, não, porque agora, não foi o tarifaço. Não ajuda o Lula e não ajuda o Bolsonaro, deixa pra lá. Ficou no nada, né? Mas aí que tá, o problema é o seguinte, é que embora o Lula não tenha colado esse tarifaço no Bolsonaro, o fato é que o tarifaço vai fazer efeito, a economia brasileira vai para o buraco. E quando chegar em 2026, os eleitores brasileiros vão reclamar exatamente disso. Olha aqui, ó, tarifaço dos Estados Unidos dificulta retomar o equilíbrio entre déficit em conta corrente e IDP.
que eles estão falando aqui? Aquilo que eu sempre falei aqui para vocês várias vezes. O pessoal fala assim, não, porque a China é nosso principal parceiro comercial, os Estados Unidos não importa tanto, que não sei o que lá, que não faz diferença. Aliás, a The Economist, aquela revista inglesa comunista, né, que é basicamente um folhetim comunista, The Economist, extrema esquerda, a The Economist, fez uma matéria dizendo que não, que esse tarifaço não vai afetar em nada o Brasil, porque o principal parceiro do Brasil é a China. E eu tenho avisado para vocês aqui, não é parceiro comercial de comprar e vender, é verdade. Mas presta atenção em duas coisas. Primeira coisa é, o que a gente vende para a China? A gente vende matéria-prima, coisa de ferro, né? Minério de ferro, soja, é só matéria-prima, nada industrial. A gente vende coisas industrializadas para os Estados Unidos, então a gente vai ser afetado por conta disso. Empregos aqui no Brasil, empresas de transformação aqui no Brasil vão ser muito afetadas por conta disso. Não interessa, a China não vai comprar esse negócio da gente, porque lá eles têm também muita gente para transformar as coisas. Eles só querem matéria-prima. Aliás, é o que fala esse outro artigo aqui da Folha de São Paulo. Uma associação de redes de supermercado projetam queda de 40 bi na economia do Brasil se não houver medidas contra o tarifaço, se os Estados Unidos não reverter o tarifaço. 40 bi é o que vai sofrer. Por quê? Eles falam aqui exatamente isso. O Brasil pode vender para a Europa, pode vender para a China? Até pode. Mas quem compra produto acabado do Brasil é os Estados Unidos. É avião, é peça de automotores, é um monte de coisa que os Estados Unidos compram do Brasil, que já é a coisa industrializada. A China só compra commodity. Então a economia brasileira vai sofrer pra caramba. Mas não é só isso. Porque o que estou falando nesse artigo aqui é a questão do investimento. Por quê? Porque embora o comércio do Brasil com a China seja maior do que com os Estados Unidos, em termos de valores absolutos, o valor de investimento americano no Brasil é muito maior do que o chinês. E o pessoal aqui está apavorado com a possibilidade que o investimento direto ao país, o IDP, somou 70 bilhões de dólares no governo Lula, 3,14% do PIB. Ou seja, por enquanto, as sanções americanas não afetam isso daqui. Mas se tem alguma dúvida que vai chegar nisso, é mostra que vai chegar. Até os investidores americanos olhando para o Brasil e vendo que vão ser sancionados lá nos Estados Unidos da volta, vão começar a ficar mais econômicos na hora de investir aqui no Brasil. E a China até tem uns investimentos chineses aqui no Brasil, tá? Mas, merreca, pouca coisa. Ou seja, isso daqui vai ferrar o Brasil economicamente. Então, esse é o ponto. Agora, um mês depois do anúncio do Trump, ninguém mais está falando do tarifaço, mas a economia indo pra merda vai ser culpa do Lula. Vai chegar 2026, a economia na merda, o Lula não vai ter como culpar ninguém, porque ninguém... mas foi o tarifaço da... pô, para com isso, ninguém lembra dessa porra, ninguém falado sobre isso. E esse é o dilema do PT e da esquerda. Ele se fudeu indo nessa parada. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.